Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e nós estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa. É uma alegria poder contar com a tua participação aí, sempre nos seguindo nas redes, e nós estamos aqui sempre com temas importantes, necessários para a saúde das pessoas, contando com a presença de profissionais altamente qualificados e renomados. Hoje, com um tema muito importante e que requer mais atenção e informação a respeito. Nós vamos estar falando hoje sobre os perigos do uso excessivo das redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre cérebro podre, brain rot. Se você não ouviu falar ainda, então a gente tem muito o que transmitir. E a nossa convidada para lá de especial hoje, eu aqui junto com o nosso presidente Ademir Pestana, muito obrigado pela sua presença, e nós aqui recebendo a doutora Mariana Cardoso, já amiga nossa. Nós já estamos assim abusados, porque já não é o primeiro podcast e realmente falamos aqui, foi um sucesso, tivemos um engajamento maravilhoso e convidamos então a doutora Mariana Cardoso, que é neurologista e psicanalista, para falar com a gente sobre esse tema. Doutora Mariana, muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço, Paula, Ademir, muito obrigada pelo convite mais uma vez, pela confiança. Esse tema vai trazer muita coisa para a gente conversar realmente, é um tema que é extremamente necessário, extremamente necessário. Eu adorei quando você me convidou, eu já imaginava que seria assim. Eu estou ansiosa, né, presidente? Puxa, é um assunto empolgante, né? Mais um alerta, né? Tem muita gente adoecendo, muita gente evoluindo, mas muita gente sendo prejudicada pelo esse excesso das redes sociais. Então, aqui estamos hoje com a especialista aqui para nos orientarmos, né, sobre o uso correto das redes sociais. Obrigado, doutora, pela presença. E a nossa apresentadora Paula aí, sempre presente com a gente, trazendo sempre boas notícias. Nossos temas aqui, né? Doutora, um assunto importante para as nossas crianças, importante para os jovens, importante para cada um de nós. Nós vamos estar dando início aí com as perguntas e nós vamos usar tudo que nós podemos do seu conhecimento, doutora, porque a gente sabe o quanto é importante a prevenção e a saúde mental, então, muito mais ainda. E nós vamos dar início aqui, e eu queria iniciar com a pergunta: como as redes sociais têm afetado a saúde mental das pessoas, doutora? De muitas formas. A gente pode falar não só de saúde mental, como a parte psicológica, mas também como a parte neurológica mesmo, né? Então, esse uso excessivo das mídias tem comprometido de forma bastante importante tanto o bom funcionamento de áreas do cérebro de extrema importância, como o córtex pré-frontal, hipocampo, e na parte da saúde mental, né, propriamente dita, a gente tem aí alterações de ansiedade, a gente tem alterações de depressão, muitos jovens se comparando com a vida perfeita que é mostrada a eles, padrões surreais, inatingíveis, buscando cirurgias plásticas para eu quero parecer do jeito que o filtro me coloca, eu quero ficar assim, assim, assado, e muitas frustrações também quando não conseguem, né? Então, assim, é um tema muito extenso, um tema muito rico, mas, assim, só para a gente dar uma pincelada, né? Na parte neurológica, qual é a preocupação? Justamente na execução, na memória, na atenção. Então, essas áreas que eu citei, elas são responsáveis por todas essas funções, né? E quando você tem essas mídias digitais bombardeando conteúdos curtos, com recompensas rápidas, a gente tem um prejuízo, porque o cérebro não está precisando pensar muito. Né? Sim, vai viciando. Vai viciando.
Exatamente. Que é a liberação da dopamina, um neurotransmissor. Mais pra frente a gente pode até conversar um pouco melhor sobre isso. Vamos falar tudo que a gente tiver. Doutora, como prevenir a dependência das redes sociais? Minha sugestão, e eu acho que a sugestão da maioria das pessoas que trabalham vendo o que está acontecendo ter uma boa higiene digital. O que seria higiene digital? Então, assim, você vai tomar um café da manhã, você tem necessidade realmente de estar com o teu celular ali ligado? Vai ser tão importante aquela meia hora, uma hora que você está dedicando teu café da manhã, teu almoço, tua janta, vai ser tão decisivo? Você tem algo ali tão importante que você vai receber na mensagem ou num conteúdo que requer realmente que você esteja ali do lado? Então, fazer esse detox intencional em momentos em que você da tua rotina, do teu dia a dia, isso eu acho de extrema importância. Ter foco em outras coisas, como atividades de lazer, atividades de atividade física, né? Coisas que estimulam o cérebro, porque a gente precisa realmente que o cérebro torne-se pensante, né? Sim. Então, a gente tem como reverter esse mecanismo da hiperdigitalização, do hiperdigital, justamente trocando a chave, né? Nos momentos que a gente consegue ter um momento de troca com colegas, sair, ir no cinema, ler um bom livro. Será que isso é necessário só com informações? Ou a senhora acha que é necessário também, em alguns casos, fazer análise, né? É a mesma coisa que perguntar assim, Paula, o que é mais difícil, fazer um regime ou largar o celular, né? A gente, na escolha, vai ficar numa dúvida, né? Principalmente eu lembro... A doutora estava narrando aqui, estava lembrando da minha infância, né? Em 58, 59, que a TV passava o Pica-Pau, né? Sim. Era o Pica-Pau e depois veio o Rin-Tin-Tin. Era isso que a gente ia para as telas, né? Então, essa mudança ocorreu muito grande. Você vê que a doutora fala aqui, mas não fala, vamos educar os pais para educar os filhos. Não, estão todos na mesma situação, né? Sim, todos. Os pais têm dúvida, os filhos... cada vez mais se apaixonam pela riqueza nas informações, né? Sim. E é isso, é muito difícil mesmo. Eu acho que em alguns casos vai ter que fazer análise, alguns casos, sim, de dependência, quando gera dependência realmente, porque pode acontecer, né? Falando nessa dependência, esse uso excessivo, ele pode ser comparado ao uso de drogas? Ele pode ser considerado, como tem uma liberação do neurotransmissor dopamina, então sim, a gente tem que esse mecanismo de recompensa rápida. A droga, ela vai te trazer isso, né? Ela vai te trazer um prazer imediato, não duradouro e não sustentável, mas ela vai trazer... Que é similar. E isso é a mesma coisa, então, não só a drogas, mas também a jogos de azar, vício dos mais variados, tudo que trazem o prazer imediato. Imediato, isso. E o que é assim, de imediato a senhora podia falar, não façam isso, ou abandone por um período, procure se disciplinar com relação a isso. Eu citei um regime, é difícil fazer regime, né? Sim, como é difícil você largar o celular, sim, você não quer, né? A sua ausência, sim, a gente volta para cá. Mostra a fragilidade de nós, seres humanos, né? A nossa carência, né? Ela é sempre quase permanente. Que a gente acaba nem dando tempo para o cérebro nos sugerir outra coisa, você já vem para cá. É verdade. A pessoa já chega cansada. É uma fuga, né? E eu achei muito interessante o seu posicionamento, porque realmente é uma dificuldade muito grande, porque o senhor comparou a relação pais e filhos, né? Muitas vezes os pais nem percebem, mas o que na nossa época seria, por exemplo, a criança está enchendo o saco, toma esse salgadinho, hoje em dia está enchendo o saco, toma esse celular, né? Toma esse tablet, joga esse joguinho. Então, assim, não é apenas uma questão da geração mais jovem, a gente também está inserido nesse contexto e muitas vezes, sim,
muitas vezes é difícil largar um vício, como qualquer outro vício. Então, terapia, sim, seria de extrema importância fazer, em especial em casos onde você não consegue. A criança, por exemplo, uma criança que está entrando nessa questão de quero uso o tempo inteiro, não tem conversa, a negociação na verdade é essa, então eu vou deixar você usar esse desmame talvez com uma terapia cognitiva comportamental ou até... Sim. Hoje até os animais estão indo para telas, né? Se você pegar, você tem um cachorrinho, você coloca um filme de cães assim, proposital, ele fica preso já, ele quer assistir também. Sim. Há uma mudança, né? Em todos os segmentos assim de vidas, né? Há uma mudança. Eu não sei se é uma evolução, né? Ou uma involução, isso eu não sei. Nós só vamos saber no futuro se isso é positivo ou não, né? Eu acredito que pode ser as duas coisas. Eu acho que o excesso, tudo que é em excesso faz mal, né? O equilíbrio é bom. Existem mídias que são boas, uma mídia com conteúdo que está gerando conhecimento, como o que a gente faz aqui, né? E vocês fazem aqui tão belamente. É uma mídia com conteúdo interessante, não é uma mídia curta, é uma mídia longa, então o paciente vai ter que realmente se comprometer a assistir, né? Não dá para ficar passando. Você tem essa mídia boa, né? Que é informativa, onde oferece para vários segmentos, a gente aprende muita coisa. Sim, né? Eu acho que o grave mesmo está realmente no excesso e nos conteúdos rápidos e de não agregar a nada, né? De não ter nenhum valor naquilo que não seja puro pão e circo, puro entretenimento, né? Então acho isso Doutora, perigoso. o que o vício faz com o cérebro? A longo prazo, nós já temos estudos, né? Dessa redução desses locos, esses sítios cerebrais que são de extrema importância para memória, evocação, você realizar tarefas. Vou te dar um exemplo, não sei se eu já cheguei a citar, mas uma criança em idade escolar, por exemplo, tenta fazer ela ficar sentada para fazer lição de casa, para fazer para se aprofundar, para estudar para uma prova. Isso gera frustração depois que a nota não vem a nota que ela queria, porque não consegue ficar sentada 90 minutos ali, que é um prazo que a gente pede razoável para que você estude, faz uma pausa, toma uma água, come alguma coisa, não consegue-se mais, a criança fica frustrada, ela vai fazer um desafio de matemática, um desafio de língua inglesa, sei lá, qualquer coisa que seja. Já é uma perda muito grande. A gente está tendo uma alteração no aprendizado, né? Então, isso é muito complicado. E isso vale para tudo. Não pensar na criança, vai pensar no adulto. Um adulto que, a partir dos 25 anos, já não tem uma neuroplasticidade tão boa como, né, a gente tem até os nossos 25 anos, a gente ainda tem o cérebro ainda tentando encontrar vários caminhos, né? Mas a partir dos 25 anos a gente não tem mais isso. Então a gente precisa de estímulos positivos, né? Para que a gente não perca cérebro, não perca neurônio, não perca conexões neurais. E aí você chegar em casa e você não conseguir fazer nada além de ficar no scrolling eterno, né, e aleatório. É interessante isso, né? A perda de conexões neurais, né? Sim. E quando você fala de algoritmo, a coisa é pior ainda, porque o algoritmo ele só vai colocar no teu prospecto coisas de teu interesse. Então, assim, você acaba perdendo a capacidade de argumentação para temas diversos, que sejam
contraditórios para você ou de diferente opinião. Você perde a condição de construir um pensamento Crítico, e poder argumentar. Isso. Nem que seja para você falar, não, realmente eu tô no caminho correto, eu acho que eu tô pensando certo. Mas para você saber que você está pensando certo, não adianta você ter um monte de informação te dizendo o tempo inteiro que você tá certo. Você tem que ter uma informação dizendo que você tá errado. Até para te estimular. Para te estimular. Não, eu preciso desenvolver um raciocínio inteligente, construir uma dialética que eu possa argumentar que a minha teoria está correta. Agora, se eu não tenho isso, aí quando você vai para um debate, você perde a linha, muito possivelmente, porque você não tem como contra-argumentar, você não consegue construir nada, e você vai apelar para a ignorância, né? Eu tenho razão, meu time é o melhor. É aquela coisa, né? Então, assim, isso, infelizmente, adultos, né? Em adultos, a gente fica muito focado só no que a gente considera, que são chamadas bolhas, né? As bolhas digitais, você não sai, o algoritmo não deixa você sair daquilo. Ah, sim, porque ele vai sempre te propor o mesmo assunto. Mesmo assunto. E justamente para autoalimentar. Ele não faz isso porque ele é legal com você. Preocupação zero com essa Zero. A preocupação dele é que você consuma mais. Ele vai te dar um vídeo que vai te deixar irritada? Não, ele vai te dar um vídeo que vai te deixar feliz. Que dê prazer, que né? dê prazer, recompensa imediata. É que nem os namoros aí pelo WhatsApp, né? As pessoas se conhecem, aí ficou às vezes 1 ano se namorando pelo WhatsApp, aquilo que acontecia com a presença pessoalmente não existe mais, né? Então, quando eles vão se encontrar, já superaram aquele período, né? É verdade. E quando vai, às vezes a decepção é muito rápida, né? É muito rápida, porque o contato não existiu. Então é mais ou menos como a doutora estava falando aí, né? Você fica, tem a informação, por exemplo, outro dia até eu estava fazendo um texto, né? Sim. Sobre futebol, mas a dúvida vem, aí você vai pesquisar, é aquilo que eu falo, aí você acaba não fazendo, porque aí você quer fazer o ótimo, o bom você sabe fazer, mas o ótimo você não faz, aí você não avança. E eu acho que as redes sociais têm prejudicado nesse complemento. Você sempre percebe que tem uma coisa melhor e você quer fazer o melhor e você não realiza, não faz o passo a passo. Você já quer vir com o bom. Eu quero colocar no meu Instagram ou no TikTok, quero explodir, quero ter 50 milhões de pessoas. Vive nessa função, né? No público, olhando, fazendo. São sempre níveis inatingíveis de beleza, de conhecimento, de tudo. É a vida perfeita. E o senhor tocou em 2 pontos muito interessantes. O primeiro do relacionamento. O namoro. Perfeita a sua colocação, porque essas pessoas, quando chega no frente a frente, não conseguem desenrolar. É verdade. Trava, não fala, não sai dali, e aí frustra mais uma vez, não vou nem tentar, porque o papo não rendeu, a pessoa passou metade do tempo do jantar né, no telefone com alguém, com outra pessoa. E a outra coisa é realmente essa questão eu tenho conteúdo bom, mas eu vou comparar com alguém, então eu quero o ótimo, e aí não faz. Quando provavelmente se você liberasse o teu conteúdo bom, ele seria super bem aceito. E com isso, essa lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, ela acaba sendo uma excelente providência. Sim, eu acho. Até... Tem os relógios também, né? Proíbe o celular, mas pelo relógio você faz... né? Tem que proibir o relógio também. Tem que proibir o relógio. Mas já é um primeiro passo, né? Eu acho que você proibir durante a sala, até porque hoje em dia... A maioria das escolas
elas têm laboratórios de informática, então assim, se você precisa, eles vão usar que, eu preciso para pesquisa, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa para aula. Tudo bem, então na hora que você estiver fora do teu tempo de aula, você vai, busca esses laboratórios de informática, esses centros, né, de conexão, e você vai lá e você faz a pesquisa, né? O que você não pode é deixar de prestar atenção no que o professor está falando ou para ficar mandando mensagem para um amiguinho que tá do teu lado ali, Sim, né? é E dispersão no O lado comportamental, né? Eu acho que vai ter uma mudança muito grande. Mas tá a doutora aqui do lado. Eu tenho absoluta certeza que quando a pessoa marca uma consulta de neurologia com a doutora, ela chega lá, mas ela já pegou todas as informações aqui no Google e tal, né? Ela chega bem preparada. Nesse aspecto, eu acho que houve uma evolução muito grande. Sim. Porque o próprio paciente, ele já chega com várias informações que ele ia aprender ao longo do tempo com a especialista, né? Isso tem acontecido, né? O Google, Dr. Google, né? Dr. Google, eu ia inclusive entrar nesse assunto, até para ressaltar, a doutora já passou por isso, mas assim, quanto ao bom uso das redes sociais, que é o que o presidente está falando. Sim. Esse é o bom uso, né? Então, como fazer bom uso das redes sociais? Porque a gente, né, a ideia aqui não é criticar algo que realmente veio para esclarecer, para ampliar conhecimento. A gente está falando do excesso, que também já foi citado. Como fazer? Vamos ressaltar isso, tipo receitinha de bolo, sabe, doutora? Para que quem está nos assistindo aqui possa estar seguindo os seus conselhos. Mais uma vez, né? Eu acredito que a gente não pode demonizar como um todo, lógico. Existe, assim como quando o rádio surgiu, quando a televisão surgiu, a proposta era a mesma. E agora? O que vai ser feito? Tá todo mundo hipnotizado, ninguém consegue mais desligar o rádio, as radionovelas, aí depois as novelas, os desenhos animados, né? Meu Deus, essa geração tá perdida, o que vai ser feito? Mas a gente tem muita coisa boa no rádio, a gente tinha muita coisa boa no rádio, a gente tinha muito, né? O acesso à informação, o você discernir por si próprio, né? O que antes ficava escondido passa a vir à tona, as pessoas passam a ter acesso à informação por meio dos jornalistas e tudo mais. Então, assim, eu acredito que as mídias digitais também têm seu papel, em especial quando você tá num mundo onde a informação ela vai mudar muito rápido. Eu vou citar o exemplo da medicina, que é a minha área, tá? Então, quando eu estava na faculdade, isso faz 15 anos, né? Então, 15 anos que eu me formei. Na faculdade, 20 anos. A gente deixa quieto esse detalhe da idade. Mas, enfim, quando eu estava na faculdade, a gente se baseava em livros-textos. Então, a gente estudava com um livro-texto. Abria o livro, ia lá, estudava para a prova, estudava para a vida. Hoje em dia, no mundo médico, um livro-texto, ele já não é mais tão válido, porque para você publicar um livro-texto, né, um livro de grande porte, vou citar um que eu tenho, sobre neuroimunologia, ele demorou 1 ano para ser publicado, né? Então, assim, possivelmente muita coisa do que está escrito lá, os colaboradores que se dedicaram tanto para trazer aquele livro, já não faz nem mais sentido. Hoje em dia, a gente tem o quê? O PubMed, a gente tem o Google Scholar, a gente tem plataformas digitais de pesquisa sérias, de onde vai estar inserido conteúdos de fato de relevância. Então, assim, esse é um exemplo, né, de você estar utilizando das mídias digitais para você ter conhecimento, adquirir conhecimento, que se você for esperar que ele venha de forma de livro, vai demorar um tempo que não vai fazer mais sentido, já vai ter mudado. Esse uso excessivo das redes sociais, ele pode afetar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Completamente.
tanto pela alteração morfológica, né? A gente falando de neurologia pura e aplicada, a gente já tem estudos que topografam lesões não, mas diminuições em áreas importantes do cérebro, como todo o contexto social e psicológico, né? O que você apontou em relação a você ficar se comparando com níveis inatingíveis, né? O que a gente chamava de família doriana, a coisa evoluiu de forma muito grande. Não é mais, eu quero ter uma família feliz. Hoje em dia eu quero ter o corpo daquela pessoa, eu quero ter o rosto daquela pessoa, o meu nariz eu não gosto, e a procura por cirurgias plásticas e por procedimentos cada vez maior, e a pessoa fica infeliz, porque nunca tá o bom bastante, porque sempre vai ter alguém que vai estar melhor, e às vezes a pessoa que tá postando lá, que tá melhor, que tá no máximo, no auge, acredite, pode estar na análise também, ela só não vai contar. Doutora, e qual é o alerta pra gente, né? A gente percebe as pessoas cada vez mais atrevidas, né? Porque muita informação, acho que isso desinibe as pessoas também, né? É porque elas se igualam, né? Ela pega a pessoa que, quero ser igual, e acha que pode fazer igual, né? Mas quando é que a pessoa fala assim, poxa, eu não estou bem, não é esse caminho? Quando a pessoa tem que ter um alerta assim, a luzinha acende, fala assim, preciso no mínimo num psicólogo, eu preciso num neurologista, porque alguma coisa não está bem. Muito interessante a tua pergunta, muito pertinente, porque são coisas que acontecem numa rotina de uma pessoa que não tinha antes. Exemplo, insônia. A pessoa antes dormia bem, de repente ela não está dormindo mais bem, porque a tela azul, né? Influencia nos sonhos, assim, isso não? Ela diminui. Há algum estudo sobre isso? Sim, ela diminui a produção de melatonina. A melatonina é responsável pelo sono bem dormido. E como é que a gente produz melatonina? Quando a gente atinge níveis profundos de sono. E a gente não consegue, essa luz azul, ela mantém a gente, até consegue dormir, mas ela mantém a gente num sono muito parecido com o da vigília. Sonha-se muito, tem sonhos perturbadores. Tem algum teste assim que a gente pode fazer? Olha, faça o teste. Tem a polissonografia. Polissonografia. Que interessante. Você consegue saber como é que tá teu sono, porque às vezes você não tá com insônia, mas às vezes você tá acordando cansado, né? Não tive um sono revigorante. Então, de repente, pode ser isso. Tá usando a telinha à noite para resolver algum probleminha enquanto você tá deitado? Às vezes pode estar influenciando, sim. Essa luz azul, ela infelizmente tem um impacto muito importante no sono da pessoa. Outra coisa pessoas que não eram desatentas passam a ficar desatentas. Muitos nos procuram. Tem medicação para isso? Para passar para a pessoa que já se incomoda com isso, mas não está perdendo essa luta, não consegue, como um emagrecimento, né? Olha, eu não consigo o regime, eu me esforço 3, 4 dias, mas isso é tão prazeroso comer que eu vou voltar a comer. Quer dizer, como é que essa pessoa viciada aqui nos celulares, na informação, tem algum remédio, alguma coisa, falar, toma essa medicação, ou muda a alimentação, olha só, doutora, sabe por pratique mais ginástica? Sabe por que a gente vai fazer o nosso podcast 1 e 2 por causa disso? Porque a gente tem muito assunto aqui. Então, essa pergunta do presidente, você, minha querida, vai responder no próximo episódio. E nós também vamos falar sobre cérebro. Ele pode apodrecer ou não? No próximo episódio, do podcast da Beneficência Portuguesa, você que nos acompanhou até aqui, semana que vem tem muito mais aqui com a doutora Mariana Cardoso, nosso presidente Ademir Pestana, podcast da Beneficência Portuguesa, Medicina e Saúde chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!